Bom dia, hoje é quinta-feira, hoje é um dia todo especial porque nós trabalhamos com a palestra do amor inteligente. E talvez é a dor do amor que está fazendo você nos assistir agora. E você pensa assim, como encontrar consolo? Como encontrar consolo para o meu coração? Eu que amei, eu que me entreguei e simplesmente fui traído, fui traída. Todo o meu amor, toda a minha entrega foi tratado como nada. Como se fosse algo sem valor algum. Eu quero que você saiba que pessoas têm encontrado esse consolo, conforto e como virar a página, recomeçar ou reconstruir essa nova vida. Eu quero que você fique com esse resultado e logo após nós voltaremos falando como você também pode encontrar esse consolo nas palestras do amor inteligente. Seu nome? Wilson. Adelaide. Conta pra gente a experiência que vocês tiveram na terapia do amor. Eu vim de um casamento frustrado durante 7 anos, né, onde havia brigas e não físicas, só verbais. Só que eu me trancava. Eu ficava remoendo por dentro, ficava dentro da casa com a pessoa, né, com a esposa e tinha uma filha também, né? E a gente não se conversava. Não se conversava, não tinha diálogo. Por quê? Eu não tinha sabedoria para, né? Existia. Depois eu fui entender que existia um mal. Existia um mal na minha vida, né? Até então, foi aí que eu cheguei na igreja. E aí o senhor conheceu a fé e começou a lutar para mudar isso? Sim. Aí quando eu cheguei na igreja, eu fui convidado a participar da terapia. E quando eu cheguei, o homem de Deus pegou e falou, olha, você que está chegando agora, cuida do seu coração, não procura ninguém. Porque até então eu vivia 7 anos. Então, pensava eu, né? Vou casar, vou casar de novo, né? Não posso... Nessa época eu já tinha 30 e poucos anos. O senhor estava separado? Já estava separado. Já estava separado. E aí eu cheguei na igreja e aí, dando ouvido ao homem de Deus, obedeci tudo aquilo que vinha do altar. Mas eu queria saber, como é que estava o seu coração quando o senhor chegou? Estava amargurado, eu estava triste, eu estava sem perspectiva nenhuma, né, todo confuso, né? Porque até então a gente só vai entender depois, vai entender depois. Quer dizer, o senhor foi tratando aqui, qual foi a primeira coisa que mudou? O que mudou primeiro foi por dentro. Foi sarado a ferida, né? Meu coração foi curado. Que foi difícil essa separação? Quando a gente não tem entendimento, a gente casa para não separar, né? A gente casa para viver pro resto da vida com a pessoa, né? Esse é o pensamento, acho que é o pensamento de todas as pessoas. E aí eu me curei por dentro, né? E aí fazendo os propósitos, ouvindo o que o homem vinha do altar, o que vinha do homem de Deus. E aí eu falava com Deus, eu orava e colocava a minha fé em prática. E aí, como é que ela apareceu? Aí ela apareceu quando numa reunião, eu observei, Deus mostrou e falou, aí. O senhor estava procurando assim, caçando alguém? Não estava procurando. Eu estava obedecendo o que Deus falava. E eu fui com calma, fui tranquilo. De olho, né? Claro. Claro, já observando, sim. E quando viu ele, tchan, 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 tchan. Foi bem isso mesmo. Quando eu olhei, né, ele voltando, o meu coração, diante do meu Deus, meu coração, ele se encheu de alegria. Então, todas as vezes que eu ia na reunião, parece que era assim, ele vinha, eu já via. Aí meu coração se enchia de alegria. Então, quando você vinha na reunião, você, cadê o vovozinho que eu vi aqui? Era assim? É verdade. É desse jeito mesmo. Foi assim, aconteceu tanto com ela como comigo também. Quando eu saí, quando eu olhei assim, parece que só tinha ela na reunião. E aí vocês decidiram se
se conhecer. Aí, assim, ele chegou, né? E falou para mim assim, que ia entrar no grupo de evangelização. E eu fui bem durona, né? Falei para ele assim, porque eu já percebia que ele vinha me olhando, né? Tomei a atitude de chamar ela para a gente tomar um suco, conversar. E Aí vocês namoraram quanto tempo? a gente ficou namorando 4 meses e já fomos. Pessoas maduras, né? Sim, ela já era viúva e eu já vinha de um casamento, né? Então, Quanto tempo casados? 20 anos. Uau, bastante tempo, hein? Tá bem o casamento? Graças a Deus. Ele só, olha, Deus assim colocou ele na minha vida assim só para somar, né? Acrescentar. Quer dizer, fruto das suas orações, da sua fé aqui, né? com certeza. E aí hoje, chuchu, beleza? Graças a Deus. Graças a Deus. A gente, assim, se é uma coisa assim que eu tenho um prazer de falar, né? E falo com prioridade, eu falo assim porque eu sei o casamento que eu tenho, né? Foi Deus que me deu ele de presente para mim. Eu acredito também que eu sou o presente dele, né? Com certeza. Seu menino, Deus abençoe, tá? Obrigada, senhora. Deus abençoe mais e mais. Graças a Deus. Esse consolo que você acabou de ver o resultado na transformação desse casal, ele só é possível não só pelos ensinamentos pessoais, porque você pode ver pessoas hoje em dia têm influenciador e instrutor, tutor, professor para tudo, principalmente na internet, não é verdade? Agora, a mudança real, só quem causa é a palavra de Deus. Por quê? Porque um ensinamento de alguém pode fazer você já ouviu aquela expressão colocar uma pedra em cima? Ou colocar embaixo do tapete? Isso acontece. Você troca hábitos, você troca de pessoas, de um relacionamento para o outro. Mas isso não te conforta e nem te consola. Pelo contrário, às vezes isso até te atrapalha, pelo fato de você ainda ver aquilo que está encoberto. Aquilo que você disfarçou ou não escondeu, mas você colocou essa pedra em cima. A palavra de Deus, ela transforma. E é por isso que essa restauração que você acabou de assistir se torna possível. Olha o que diz essa palavra. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem, que é mortal, ou filho do homem, que não passa de erva? Então você veja que Deus não nos priva, ou Deus não diz assim, nós não vamos passar por situações que teremos medo ou algum sentimento. Mas Ele é aquele que consola. Então, em outras palavras, Deus está falando assim, não existe situação nenhuma que você não possa sair, mudar, se levantar. Você está preso ao quê? O que te prende a essa condição de dor, de sentimento, de confusão, de briga, de mágoa? O que te prende? Eu quero fazer essa oração agora com você, para que você hoje decida mudar essa situação e encontrar esse consolo. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o que tem feito essa pessoa estar amedrontada? Existem pessoas, meu Pai, que o medo é a razão dela viver presa em uma aparência, presa em um comportamento, em um pensamento, em um sentimento. Mas quando o Senhor transforma e consola, o Senhor traz liberdade. Então nunca vai ser sobre o que aconteceu, o que ela passou, o que fizeram com ela ou o que ele fez com ele mesmo. Porque o Senhor consola.
E quando o Senhor consola, o Senhor transforma. Quando o Senhor consola, o Senhor dá força. Quando o Senhor consola, o Senhor mostra o caminho, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa essa água, para que quando essa pessoa beber dessa água, ela receba a vida, ela receba o início desse consolo, o frescor desse consolo, em nome de Jesus. Amém. Beba dessa água. E se assim você crê, diga graças a Deus. Olha, as palestras do Amor Inteligente, elas acontecem aqui em Londres, na 232 Seven Sisters Road, N43NX, às 8 horas da noite. Você querendo saber mais, você pode acessar aonde você pode participar de uma palestra do Amor Inteligente, acessando universal.org/localizar. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem o consolo que você precisa para mudar a sua vida. Esperamos por você. Até lá. A vida é longe da presença de Deus, é uma vida vazia, de dor e uma mera ilusão. Eu vivi 22 anos longe da presença de Deus, cheguei ao fundo do poço e a minha vida era só sofrimento. Cresci num lar cristão e aos meus 15 anos eu me afastei. Foi onde conheci a bebida. Comecei a ser uma adolescente rebelde. Uma amiga minha me apresentou um rapaz, onde a gente se envolveu e eu fui morar junto. Só que daí eu não sabia que essa pessoa era ex-dependente químico. E ele me deixava em casa privado todo final de semana. Então, aquilo dentro de mim caiu a ficha, né? O sofrimento, a vida que eu tinha, estava longe da presença de Deus, então foi daí onde eu vim ter a consciência, né, do que o mundo estava trazendo para mim, para minha vida. E o vazio que eu sentia foi só piorando. Daí eu consegui fugir, pedi ajuda e consegui fugir. Fui viver em outro estado, na casa de uma parente minha, de uma prima. Foi daí onde eu conheci uma amiga, que ela me apresentou um amigo, e a gente começou a se envolver. Ia para as festas, para as baladas. Daí eu resolvi mudar de vida. Achando que eu ia ter um pouco de paz, resolvi viajar. Passei um período na Itália com essa pessoa e foi lá onde foi o meu fundo de poço, porque eu tive o primeiro contato com a cocaína e daí não parava, era só drogas, bebida, noitadas. Então, quando eu voltei ao Brasil, eu voltei mais rebelde do que eu já era. Eu comecei a frequentar lugares que eu não imaginava frequentar. As amizades eram sempre pior do que as anteriores. Então eu comecei a me envolver com pessoas do tráfico, a me envolver com namorados traficantes para poder manter aquele vício. Achava que trazia um pouco, né, de emoção, de felicidade, enquanto eu estava vivendo aqueles momentos. E daí a minha vida foi só piorando. A gente vai pela emoção. Eu era uma dessas pessoas que eu não raciocinava. Eu tinha que fazer aquilo do meu jeito e o meu pior inimigo estava dentro de mim, que era o meu próprio coração. O coração é enganador, né? Então eu vivi anos sendo enganada pelo meu coração, as decisões que eu tomava achando que era a decisão certa. E eu fui só piorando por conta dessas decisões, né? Bebendo, eu me dopava de remédio para poder dormir. Eu fiquei com depressão, trancada dentro do quarto, né? Sem querer até fazer higiene, né, pessoal, sem querer tomar banho.
tomava remédio escondido da minha mãe para poder dormir, né? O dia passar e eu ter um pouco de paz. Eu tive crises de ansiedade, transtorno bipolar. Eu era uma pessoa totalmente estressada, eu tinha insônia, eu não conseguia dormir. Chegou momentos que eu não tinha mais prazer, né, pela vida. Eu culpava a Deus, né, por todo aquele sofrimento. E foram 22 anos, não foi 22 dias, foram 22 anos longe da presença do Pai. Então, tinha momentos que eu, mesmo ali dopada, né, de drogas, né, ao ponto de ter até mesmo overdose, que eu misturava tudo. Então, mesmo ali naqueles momentos, a ficha caía, o que eu estava fazendo da minha vida. Eu lembrava, né, das palavras que vinha do altar, que um dia, né, eu estive sentada, né, em um desses bancos assim, e eu deixei, né, o Pai para poder viver as emoções. Tinha muitos pince, 17 tatuagens pelo corpo, então eu tinha aquele bloqueio das pessoas pensam que iriam pensar de mim, me julgar pela a minha aparência, o estilo de vida, né, que eu escolhi. Então eu tinha bloqueio de procurar ajuda, mas eu sabia que o Pai estava o tempo todo de braços abertos, me esperando. A saudade que eu tinha de estar na presença de Deus, estar no braço do Pai novamente, era imensa. Hoje voltei pra dizer toda a verdade. Tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Por onde andei, não achei felicidade. Ó Senhor, tem piedade, me aceita outra vez. Eu voltei para o esconderijo do Altíssimo, onde eu recebi todo o amor, todo o carinho. E assim como é o pai, né, daquele filho pródigo, assim foi o meu pai, que me abraçou, me aceitou de braços abertos. E hoje, aquela velha Sara, aquela vontade, né, de morrer, está no meu passado. E hoje eu tenho paz. Minha maior alegria está na presença de Deus. E hoje eu cheguei à conclusão que não vale a pena estar longe da presença do Pai. Eu ainda carrego, né, as marcas no corpo, mas para mim isso não importa, porque o sangue de Jesus limpou a minha alma. Hoje eu tenho o próprio Deus habitando em mim. Eu recebi o Espírito Santo. E é onde eu tenho a maior alegria de servir a Deus, de estar na presença de Deus. Eu quero falar para você que está longe da presença de Deus. Volte enquanto é tempo. Volte logo para a presença de Deus, para a presença do Pai. Não pense, não fique pensando que as pessoas podem julgar de você. Não importa. O importante é que você dê o primeiro passo, Deus vai lhe acolher, assim como mudou a minha história e me acolheu. Eu fui bem acolhida nos braços do Pai, você também vai ser acolhido no braço do Pai.